Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53. O exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala meu povo, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e vamos a mais uma resolução de lista de exercícios aqui no nosso canal. Dessa vez a lista de exercícios é do bloco 1 das aulas de Química Geral e Inorgânica, aula de número 16, aula sobre formação de íons. Essa lista de exercícios tem 13 exercícios e a gente vai começar a partir do primeiro agora. Então olha só, sobre as propriedades do íon sulfeto, então é o S2-, que tem um número atômico 16 e o número de massa 32, marque V para verdadeiro ou F para falso. Então aqui está dizendo que ele contém 14 elétrons. Se a carga dele é 2-, significa que ele recebeu 2 elétrons. Então vamos imaginar que ele neutro tinha 16 prótons, né? Ele tem 16 prótons e tinha 16 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, então ele vai ter 18 elétrons, tudo bem? Então, essa afirmativa ela é falsa. A segundo item aqui contém 16 nêutrons. E aí o número de nêutrons a gente calcula fazendo essa diferença, né? O número de massa menos o número atômico, que dá exatamente os 16 nêutrons aqui, então essa é verdadeira. Apresenta massa atômica igual a 30, né? O número de massa dele é 32 e a massa atômica é a média dos isótopos, então não é 30, tudo bem? Apresenta o número atômico igual a 18. Não, 18 é o número de elétrons. Aqui o número atômico dele é 16, então também é falsa essa questão. Então ficou o falso, verdadeiro, falso, falso. Alternativa A de amor para a primeira questão. Tudo bem? Na segunda questão, é uma questão aí de verdadeiro ou falso, né? A gente vai analisar cada um dos itens aqui. Então, com relação à estrutura dos átomos e suas características, assinale o que for correto. Então, ele está falando aqui do ferro, do cálcio e do potássio. Número 1 aqui. Um átomo de nitrogênio, número atômico 7,
Ao se transformar no ânion N3-, ou seja, recebendo 3 elétrons, ele vai apresentar 7 prótons, sim, porque o número atômico é 7, mas ele não vai apresentar 4 elétrons, né? Se ele tem uma carga 3-, ele ganha 3 elétrons. Então ele vai ficar com 10 elétrons e não com 4 elétrons. Por isso que essa é uma afirmativa falsa, tá bom? A afirmativa de número 2... a soma do número de prótons e do número de nêutrons é o número de massa, correto, né? Tanto que a gente representa a fórmula A é igual a Z mais N, né? Então a gente tem essa forma para representar, essa fórmula, tudo bem? Então essa aqui está correta. O item 4 aqui, o átomo de cálcio apresenta número atômico 20 e 20 nêutrons. E o átomo de potássio apresenta número atômico 19 e 21 nêutrons. Tá? Ele está dizendo aqui o que esses átomos apresentam. Esses átomos podem ser considerados isótonos? Não, né? Porque isótonos eles deveriam apresentar o mesmo número de nêutrons, tá bom? Esses dois átomos, ó, eles são isóbaros, porque o número de massa dos dois é 40, tá certo? Então eles não são isótonos, eles são isóbaros, beleza? Então essa aqui é falsa. Os átomos de boro, número atômico 5 e número de massa 11, e carbono, número atômico 6 e número de massa 12, são considerados isótopos. Pessoal, isótopos, eles deveriam ter o mesmo número de prótons, tá certo? E aqui eles têm números de prótons diferentes, tudo bem? Então isótopos são átomos do mesmo elemento, ou seja, tem o mesmo número de prótons, mas que apresentam diferentes números de nêutrons e, por consequência, diferentes números de massa, beleza? Questão 16, item 16, né? O átomo de ferro apresenta 26 prótons e, portanto, seu número atômico é 26. Perfeito, né? O número de prótons indica o número atômico do átomo, então isso aqui é verdadeiro. Então, se você estivesse neste vestibular, você assinalaria lá no gabaritinho deles, né? 16 mais 2, você assinalaria 18, e essa é a resposta da questão de número 2. Beleza? Na questão de número 3, aqui escapou. Vamos lá, questão de número 3. É uma questão que dá algumas afirmações e depois pede para a gente assinalar a alternativa correta. Então, o ferro é um dos mais importantes metais utilizado pelo homem desde a antiguidade. São dadas as seguintes informações sobre o elemento ferro. O ferro tem 4 isótopos estáveis, o ferro 54, o ferro 56, o ferro 57 e o ferro 58. O ferro pode ocorrer nos compostos na forma de cátion ferro 2 e ferro 3, ou seja, ele pode perder tanto 2 como 3 elétrons, tá certo? Ele vai continuar formando compostos estáveis, tá? Então ele pode formar 2 cátions diferentes. E o ferro pode apresentar as formas alotrópicas, ferro alfa e ferro gama. Tudo bem? Então tem 3 afirmações sobre o ferro. Considerando os princípios químicos e as informações apresentadas, é correto afirmar que apenas o isótopo ferro 56 é capaz de formar o cátion ferro 2+. Pessoal, isso não tem nada a ver, tá bom? Porque o cátion ferro 2+ vai ser formado a partir do número atômico, a partir do número de elétrons. E o número de elétrons deste ferro, deste ferro, deste ferro e deste ferro é o mesmo. Então não é isso que vai fazer ele formar o cátion ferro 2+, tá bom? O ferro alfa é formado pelos isótopos 54 e 56, enquanto o ferro gama é formado pelos 57 e pelos 58. Pessoal, não tem nenhuma relação disso, né? Não tem nenhuma relação da alotropia com os números de massa, tá bom? Não existe essa relação. Então o ferro alfa pode ser formado por qualquer um dos isótopos, assim como o ferro gama também pode ser formado por qualquer um dos isótopos. Os cátions ferro 2 ou ferro 3 são originados de átomos de ferro com diferentes números atômicos. Pessoal, se o número atômico é diferente, o átomo é diferente, né? Então seria uma outra espécie química, tá bom? Então aqui também tá bem falsa, né? O ferro alfa origina os cátions ferro 2+, e o ferro gama origina os cátions ferro 3+. Também não tem nenhuma relação entre o fato do cara ser alótropo e o íon formado, tá bom? O íon formado depende do número de elétrons que é perdido, depende da energia fornecida para ionizar
esse átomo neutro de ferro, tá bom? E no item E, os diferentes isótopos de ferro podem ser encontrados como ferro alfa ou como ferro gama. Então isso é a verdade, né? Qualquer um desses isótopos pode ser tanto um como o outro, tá certo? Então, a alternativa correta na questão de número 3 é a alternativa E de escola. Tudo bem? Caneta caiu, vamos trocar de cor para laranja. E vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4, ele dá duas espécies químicas para a gente, né? O chumbo 2+, e o chumbo 4+. Tá dizendo que eles são provenientes de isótopos distintos de chumbo, tá certo? Encontrados na natureza e apresentam, né? Eles apresentam as massas iguais, né? Se eles são provenientes de isótopos diferentes, então provavelmente eles têm as massas diferentes, tá certo? Um vai ter mais nêutrons que o outro, tá? Então não pode ser isso aqui. Eles apresentam o número de massa e número de nêutrons iguais? Também não, porque a única coisa igual que tem é o número atômico, né, que caracteriza o elemento chumbo. Número atômico e de prótons diferentes, errado, né? O número atômico é igual, porque se o número atômico fosse diferente, seria um outro elemento químico. Raios iônicos e configurações eletrônicas iguais? Negativo, né? Porque olha só, a configuração eletrônica ela é diferente. Esse átomo de chumbo, ele perdeu 2 elétrons. E esse átomo de chumbo, ele perdeu 4 elétrons. Então eles têm configurações eletrônicas diferentes, tá certo? E consequentemente os raios também são diferentes, tá? E aqui letra E, configurações eletrônicas com diferentes números de elétrons. Perfeito, né? Enquanto o chumbo 2+ tem 80 elétrons, porque olha só, esse chumbo neutro teria 82 elétrons, né? Como ele perdeu 2, ele tem 80. E esse chumbo neutro teria 82 elétrons. Como ele perdeu 4, ele tem 78. Alternativa E, configurações eletrônicas com diferentes números de elétrons. Beleza? No exercício de número 5, a gente tem o seguinte, ó. Esses são exercícios bem interessantes porque eles têm enunciados curtos, né? E a resolução nem sempre é tão direta assim. Muita gente erra esse tipo de exercício. O íon X3+ possui 30 nêutrons e o número de massa igual a 54. Qual é a quantidade de elétrons que essa espécie possui? Então, olha só. Com o número de nêutrons e com o número de massa, você descobre qual é o número de prótons, tá certo? Então, o número de prótons dessa espécie química é 24. Então, ele tem 24 prótons. Se ele tem 24 prótons, neutro, ele teria 24 elétrons. Como ele perdeu 3 elétrons, então ele tem 24 menos 3, que dá exatamente 21 elétrons. Então, olha só, com o número de massa e o número de nêutrons, eu descobri o número de prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons para a espécie neutra. Tá bom? Então ele teria 24 elétrons se fosse neutro. Como ele é um cátion que perdeu 3 elétrons, então é 24 menos 3, que dá exatamente 21, alternativa A na questão de número 5. A questão de número 6, ela traz o seguinte enunciado. Considere um átomo cujo número atômico é igual a 11, que forma um cátion ao participar de reações químicas e apresenta 12 nêutrons. Seus números de elétrons, prótons e de massa são respectivamente. Então, olha só, se ele tem 11 prótons, tá certo? Número atômico igual a 11. E tem 12 nêutrons, então o número de massa dele é 23. O elemento químico que tem número de massa 23 e o número atômico 11 é o elemento químico sódio. Ele forma um cátion que perde um elétron. Por quê? Porque perdendo um elétron, ele fica estável, ele fica com 8 elétrons na última camada, tá certo? Então, essa espécie química que perdeu um elétron, ele vai ter 10 elétrons, 11 prótons e um número de massa igual a 23, que é exatamente o que o exercício está perguntando. Então, aqui é a alternativa D de dado, 10 elétrons, 11 prótons e número de massa igual a 23. Beleza? Na questão de número 7, a gente tem uma tabela. Essa questão é bem interessante, né? Geralmente a gente monta ela aí com algumas tabelinhas para o aluno poder identificar o que é cada coisa, tá certo? Então, a espécie química monoatômica, ó, A1 e A2 têm o mesmo número de prótons, A3 e A4 também, então são dois isótopos.
Olha só, aqui a gente não tem nenhum isótono, porque o número de nêutrons de todo mundo é diferente, tá certo? E aqui, ó, 12 prótons, 12 elétrons é uma espécie neutra, 12 prótons, 10 elétrons é um cátion, 20 prótons, 20 elétrons é uma espécie neutra, 20 prótons, 20 elétrons é uma espécie neutra, 17 prótons, 18 elétrons é um ânion. Tudo bem? Então isso que é a interpretação aí da tabela. Em relação às espécies monatômicas, pode-se afirmar que 3 e 4 são do mesmo elemento químico. Olha só, a espécie 3 e a espécie 4 têm o mesmo número de prótons, então elas são do mesmo elemento químico, já é direto aí a alternativa A correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. 5 é um cátion. Não, olha só, 5 tem mais elétrons do que prótons, então é um ânion. 3 é um ânion. Não, ó, 3 é uma espécie neutra, tá no estado fundamental, tudo bem? Então não é um ânion, não. 2 é eletricamente neutro. Não, ó, 2 formou um cátion. Ele tem mais prótons do que elétrons. 1 e 2 não são isótopos. Mentira, né? Eles são isótopos sim. Tudo bem? Então por isso que as outras alternativas estão erradas e somente a letra A está correta. Então, para o exercício de número 7, a alternativa correta é a alternativa A de amor. No exercício 8, a gente tem aqui, ó, o exercício 8, os íons representados por, né? Então aqui tem dois íons, né? O sódio mais e o sódio mais. Só que esse sódio tem 23, número de massa 23, e esse tem o número de massa 24. Então eles são isótopos aí do átomo de sódio. Apresentam o mesmo número de prótons somente. Tudo bem, eles têm o mesmo número de prótons, mas só que você percebeu que eles são cátions com a mesma carga? Então eles têm o mesmo número de elétrons também, tá certo? Não é só o número de prótons. Elétrons somente? Não, né? Acabei de falar que tem prótons e elétrons. Nêutrons? Não, porque esse aqui tem 12 nêutrons e esse aqui tem 13 nêutrons. Prótons e elétrons somente, que é a alternativa D, que é a alternativa correta. Ambas as espécies apresentam 11 prótons e 10 elétrons, essa é a alternativa correta. Questão 8, alternativa D de dado. Beleza? Na questão de número 9, a questão de número 9 traz aí pra gente também algo bastante interessante, né? Uma tabela, né? Na coluna 1 ele tem aí o átomo ou o íon, e na coluna 2 ele tem o número de prótons, de elétrons, de nêutrons, respectivamente. Então, prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente, para todos. Ele quer que você faça a associação correta. Pessoal, o mais fácil de associar aqui é o hidrogênio, né? Tem número de massa 1, número atômico 1, então ele tem um próton, um elétron e nenhum nêutron. Então, o 3 é A. Ó, 3 é A. Acabou o exercício. Tudo bem? Só tem a afirmativa... Só tem a letra A, que o átomo 3, ou íon 3, é correspondente ao A. Então, vou fazer aqui uma setinha. Beleza. Agora, vamos ver os outros, né? Vamos ver todos, não tem problema nenhum. Olha o 1 aqui, 17 de prótons. Então, qual que tem 17 prótons? Só o item C. Mas vamos ver se é coerente, ó, o item C. Tem 17 prótons, ganhou um elétron, então tem 18 elétrons, e tem 18 nêutrons, que é a diferença de 35 com 17. Tudo bem? Então, 1 é C. Ó, só que teria duas alternativas. A gente já sabe qual é a certa, né? Aqui o ferro, 26. Vamos procurar o número atômico. Opa, 26 está aqui. Então, já vamos trazer uma setinha para cá. Olha só, 26 elétrons porque ele está neutro e 30 nêutrons porque é a diferença de 56 com 26, beleza? O 4 aqui, ele tem 13 prótons, ó, 13 prótons, então é a única espécie que está aqui, ó. Pá, vamos lá para o 4. 13 prótons, 10 elétrons porque perdeu 3 elétrons e 14 nêutrons porque essa é a diferença da 14. E por fim o fósforo aqui, ó, dá direitinho aqui, né, ó, 15 prótons, 15 elétrons porque ele está neutro e 16 nêutrons porque essa diferença aqui dá 16. Então não tem nenhuma correspondência com esse cara aqui, tá certo? Quem que seria esse cara aqui? Que teria um próton, 2 elétrons e um nêutron. Então seria esse cara aqui, ó, o hidrogênio 1, aí teria que ser menos 1 aqui, né? E 2 aqui, ó. Ó, porque ele ganhou um elétron, ficou com 2, e ele teria um nêutron, que é essa diferença, né? Seria o deutério negativo, o ânion deutério. Beleza?
Mas não é isso, né? Não tem nenhuma correspondência para ele. A alternativa correta, A de amor, para o exercício 9. Vamos montar aqui o exercício de número 10, tá? Já está acabando a lista e nós temos 13 exercícios. As afirmações que se seguem dizem respeito aos elementos A e B. Esse é o tipo de exercício que eu mais gosto, né? Que você tem que pôr aqui o A, o B, ver tudo que ele está falando aqui, para depois comparar com as alternativas, tá? Não tenta fazer em outra sequência não, que a chance de você errar é bastante grande. Olha só. B possui massa atômica igual a 39. Então, B, massa atômica 39. Ó, é o que ele deu aqui. O número atômico de A é igual a 20. Então, olha o que ele deu aqui. O B é isoeletrônico do A+. Então, quando o A perde um elétron, ele vai virar isoeletrônico do B normal. Então, se o A tem 20 prótons e neutro, ele vai ter 20 elétrons, quando ele perder um elétron, ele vai ficar com 19 elétrons, não vai? Se o B é isoeletrônico, então o B tem 19 elétrons. Se o B tem 19 elétrons, ele tem 19 prótons. Então, aqui o número atômico 19, tá certo? Está dizendo que A e B são isótonos, então o número de nêutrons de B é 20, então o número de nêutrons de A também vai ser 20. Se A tem 20 nêutrons e 20 prótons, o número de massa é 40. Beleza? A e B+ são isoeletrônicos? Não, é B e A+ que são isoeletrônicos, tá bom? Então tá errado isso aqui. O número de massa de A igual a 40, ó, acabamos de calcular, né? Número de massa de A igual a 40, a alternativa B é a correta. O número de elétrons de B é igual a 20? Não, né? O número de elétrons de B é igual a 19. O número de nêutrons de A é igual a 17? Não, o número de nêutrons de A é igual a 20. A e B são isóbaros? Não, porque eles não têm o mesmo número de massa, tá certo? Então, a alternativa correta no exercício 10, a alternativa B de bola. E vamos para o exercício de número 11. No exercício de número 11, ele está falando o seguinte, ó. Um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons. Se ele é cátion, ele perdeu 3 elétrons para ficar com 76, tudo bem? E 118 nêutrons. Ele quer saber o átomo do elemento químico do qual se originou, né? Então, o cátion se originou de um átomo neutro. Tem número atômico e número de massa, respectivamente. Então, vamos pensar um pouquinho. Se ele tem 76 elétrons após perder 3, logo, ele possuía 79 antes da perda. Se eu tenho 76 depois que eu perdi 3, antes de perder 3 eu tinha 79. Então esse é o número atômico. Se o número de nêutrons é 118, então o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. E essa conta vai dar 197. Tá bom? Então é 79, 197. Alternativa E de escola para a questão de número 11. Beleza? Finalizando aí a lista, nós temos a nossa última página, deixa eu ver se é a última página de exercícios, onde a gente tem mais 2 exercícios aí para a gente finalizar essa lista aí com chave de ouro, beleza? Então vamos lá, organizando aqui para você poder enxergar tudo. Maravilha. O cátion Y2+ é isoeletrônico do xenônio. Qual o número atômico de Y? Então o que ele está dizendo? Que o Y2+ e o xenônio são isoeletrônicos. Se o xenônio tem 54 prótons, ele tem 54 elétrons. Logo, o cátion Y2+, ele tem 54 elétrons, mas 54 elétrons depois que ele perdeu 2, não é? Concorda comigo? Que se ele é um cátion, ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tem 54 depois de perder 2, antes de perder 2, ele tinha quantos? 56, concorda comigo? Então, se ele tem 56 elétrons antes da perda, ou seja, quando ele era um átomo neutro, então ele tem 56 prótons, tá? É o átomo de bário, beleza? Então, sempre que ele falar que, não sei quem é uma espécie química, ou cátion ou ânion, é isoeletrônico de alguém, então é depois que ele perdeu ou ganhou elétrons que ele virou isoeletrônico. Então, quando ele perdeu 2, ele ficou com 54. Então ele tinha 56. Conta bem simples mesmo. Então, questão 12, alternativa C, número atômico de Y será igual a 56. Beleza? E o último exercício, um exercício do IME, bastante tranquilo, né? Às vezes o pessoal lê IME já, nossa. Só que faltou um símbolo aqui que nem precisava, né? Porque ele também está aqui, tá certo? Ele, ao invés de sair aqui, ele saiu aqui no final. Então, quem leu o exercício, eu acredito que não teve grandes dificuldades para resolver.
Um isótopo do iodo usado no tratamento de tireoide é o iodo 131, número atômico 53. Complete a tabela abaixo relativa a esse isótopo, que é esse aqui, tá? Em vez de estar aqui, veio para cá. Já expliquei isso. Quantos prótons ele tem no núcleo? 53, porque o número atômico dele é 53. Quantos nêutrons ele tem no núcleo? Ou seja, o número de nêutrons, né? Então, se A é igual a Z mais N, N é igual a menos Z. Então, é só fazer este número menos este. Vai dar 78. Ele quer saber quantos elétrons tem em um átomo de iodo, ou seja, um átomo neutro. Tem 53, porque é o mesmo número de prótons. Prótons no iodo menos, ou seja, no iodeto. Não importa, o número de prótons não muda. Se é iodo, tem 53 prótons, tudo bem? Essa é uma pegadinha do exercício, tá certo? E por fim, elétrons no iodeto, né? Que é o iodo menos, depois que ele ganha um elétron. Peraí, se ele tinha 53 elétrons e ele ganhou um, ele vai ficar com 54. Beleza? Então, com esse exercício aí do IME, nós chegamos ao final de mais uma lista aqui no nosso canal, mais uma resolução de lista. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Se você gostou dessa aula, achou ela interessante, por favor, clique aí no botão curtir. Se conhece mais alguém que está estudando para os vestibulares, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante o canal a ficar conhecido, o canal a crescer. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um e-mail, deixa um comentário aqui no YouTube ou manda um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder suas dúvidas. Só lembra de quando mandar o e-mail, manda um comentário aqui dizendo que me mandou um e-mail. Os comentários do YouTube aparecem direto para mim, é mais rápido, e aí eu já me programo para tentar responder a sua dúvida aí o quanto antes, beleza? Então olha lá, se você se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou e mandou um e-mail para mim, eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau!